Que a graça, paz, misericórdia de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Messias, esteja sobre você e sobre toda a igreja dele na face da terra, na face desse mundo. Esse tema que eu vou abordar aqui agora, nesse momento, é falando sobre a união da igreja de Cristo nesse mundo, ou a unidade da igreja de Cristo, né? E para falar sobre esse tema até propício nesse exato momento, por que isso que eu digo isso? Porque eu tive contato hoje com o nosso irmão André, lá da Bahia, né? O irmão André, o amado irmão que eu aprendi a amar muito, né? E, poxa, estamos orando até por ele, porque ele teve um problema no estômago, né? E estamos orando, né? Ele já está sendo tratado pelos médicos também. Então, quer dizer, nós cremos na restauração do irmão André, que ele vai ficar bom, vai ficar curado, né? Para a glória de Deus Pai, porque ele ainda tem coisas para fazer nessa terra, pregar, anunciar o evangelho conforme ele é, a palavra de Deus. Então, eu tendo um contato com o irmão André, nós conversamos e o irmão André até pediu: Gilberto, fala um pouco sobre a unidade, sobre a união da igreja, a união. E para falar sobre esse tema, eu poderia usar vários textos da Bíblia, porque são vários que falam sobre unidade, sobre união, né, que nós devemos estar unidos, todos nós devemos estar unidos em Cristo, com um só modo de pensar, né, não ter divisão, a gente não ter títulos, né, para serem maiores do que os seus irmãos. Nós não devemos ter título nenhum, né? Isso acontece aí no mundo, né? O que Jesus falou, no mundo acontece isso. No mundo acontecem homens usando títulos, né, hierarquias, né, para serem maiores do que os outros. Mas no meio da igreja isso não pode, não deve acontecer. Isso vem acontecendo porque o mundanismo, as falsas doutrinas entraram no meio da igreja. Mas quando nós temos o entendimento aberto pelo Espírito Santo de Deus, que o cabeça da igreja sempre foi, é e sempre será o Messias. Ele é o cabeça da igreja, não são homens. Eu não posso ter um título para ser maior do que você. Eu não posso ter um título para ser superior aos meus irmãos. Muitos estão atrás de doutores, né? O cara tem que ser doutor, doutor em teologia, doutor tem que ser doutorado, outro não, tem que ser pós-doutorado, a outro tem que ter PhD. Aí as pessoas estão seguindo a homens. E as pessoas se perdem por seguirem a homens. Os seres humanos estão sendo enganados, pessoas são enganadas porque seguem a líderes religiosos, a homens que se intitulam superiores a seus irmãos com seus títulos. Eu sou doutor, eu tenho título de doutor, não, eu tenho pós-doutorado. E as pessoas vão atrás desses homens. Mas, meu querido, eu vou entrar aqui no assunto, mas é necessário que eu fale essas coisas nesse exato momento, para que você que está me ouvindo agora tenha o seu entendimento aberto, concernente às coisas de Deus, do Criador. Veja, vou te dar um exemplo agora, nesse exato momento, que o Messias, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele escolheu os apóstolos, não foi? Escolheu 12 homens para acompanharem ele enquanto ele estava aqui na terra, na sua trajetória, para anunciar o reino de Deus a esse mundo. E veja que um desses apóstolos, muito conhecido, que todos nós conhecemos, chamado Pedro. Pedro, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que ele era indouto. Ele não tinha nenhum curso de doutorado. Pedro era uma pessoa leiga nos assuntos concernentes a esse mundo, concernente à sabedoria humana, a conhecimentos humanos. Pedro era um pescador. O pescador não se preocupa com leitura, não se preocupa com conhecimentos humanos, de sabedoria humana. Pedro foi escolhido por quem? Por Jesus. E Pedro teve seu entendimento aberto, de uma tal forma que quando ele pregou, usado pelo Espírito Santo naquele momento, 5.000 almas se converteram, fora as mulheres e crianças. Então vocês vejam que Deus ele usa quem ele quer. O Messias é o cabeça e ele continua vivo. Ele continua vivo e ele sempre estará conosco, que somos a igreja de Cristo. Agora, para falar sobre esse assunto, sobre a unidade da igreja, eu gostaria que você lesse apenas um versículo
que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no versículo 10, olha só o que Paulo diz. Rogo-vos, olha só, ele estava falando, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Veja, meu querido e minha querida, o que o apóstolo Paulo já naquela época estava falando aos Coríntios. Ele falava, rogo-vos que vocês tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo parecer. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos uma tendência a pensar diferente. Eu penso de um jeito, de repente você pensa de outro. Às vezes de um determinado assunto, a gente aborda um determinado assunto. Eu tenho uma visão, você já tem outra, daqui a pouco entra a divisão. Está entendendo como é que é? Então Paulo tinha essa preocupação naquela época. Ele falou, rogo-vos que tenhais o mesmo modo de pensar. Ainda que eu pense diferente de você, meu querido, você que está ouvindo esse vídeo agora, ainda que a gente tenha pensamentos diferentes em determinados pontos das escrituras, vamos procurar entender junto. Vamos procurar examinar outros pontos que falam sobre aquele assunto, para a gente chegar a um denominador comum. E aí não vai haver divisão entre nós. Não tem como haver divisões se a gente tiver o mesmo modo de pensar, o mesmo parecer, conforme o apóstolo Paulo orientou aqui. O apóstolo Paulo foi escolhido pelo Messias, pelo nosso Jesus Cristo, para ser o nosso apóstolo. Ou seja, o apóstolo dos gentios. Né? O apóstolo Paulo foi escolhido para pregar a graça de Deus. Se o apóstolo Paulo não fosse escolhido, nós estaríamos talvez até ainda na lei. Porque tanta gente, até nos dias atuais, que pregam leis sobre leis, que pensam que cumprindo todos os mandamentos, né, que não foram só 10 mandamentos, nós sabemos disso, né, meu querido? 10 mandamentos foi revelado lá a Moisés, né, no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Mas só que não são somente 10 mandamentos, foram 613 ordenanças e mandamentos para os judeus. Então veja bem, e dizia lá, quem tropeçasse um dos mandamentos era culpado de todos. Então ninguém poderia ser salvo cumprindo mandamentos pela lei. Por isso que foi instituída a graça de Deus. Deus deu a graça a todos nós, a todos os homens, a todo aquele que crê. Aquele que crê no Messias tem a vida eterna. E essa unidade da igreja nós devemos ter, meu querido. Nós não devemos ter títulos, nem rótulos denominacionais. Você e mais algumas pessoas poderíamos nos reunir, não é verdade? Um grupo, e vamos registrar mais um nome. Registra, CNPJ, pá, pronto. Mais uma denominação na terra. Mas Paulo também diz aqui na palavra que nós não devemos fazer isso. Nós não devemos dividir a igreja de Jesus. A igreja dele é uma só, ela está na terra em vários lugares. Ela está aqui em Guabinha, ela está aí onde você mora, ela está reunida. Onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, aí a igreja está presente. Sabia, meu querido? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, a igreja ali se faz presente. A igreja não tem rótulo denominacional. Isso quem fez foi os homens. Quem fizeram isso foi os homens. Foram os homens. E tendo títulos para serem superiores a seus irmãos e fazerem da obra de Deus de comércio. Claro que muita gente não aceita isso que eu estou falando aqui agora. Muita gente fica até com raiva quando a gente fala essas verdades bíblicas, as verdades que estão contidas no Evangelho. Veja que aqueles que têm esse mesmo parecer dentro da palavra, têm essa unidade, não há divisão entre nós. Veja que nós somos unidos, sentimos a graça, a presença do Espírito Santo. Tanto ou até mais, quando outrora nós vivíamos dentro de denominações e defendendo rótulos denominacionais ou até mesmo uma religião. Porque nós nos afastamos da religião para nos voltarmos para Cristo. E essa unidade, quem faz essa unidade conosco é o próprio Deus, é o Espírito Santo, que está na terra ainda. O Espírito Santo foi derramado para todo aquele que nele crê. Então, meus queridos, meus amados irmãos, a palavra de Deus também diz lá em Salmo, que agora eu lembrei, Salmo 133, que diz: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então é tão bom quando a gente vive em união, quando a gente tem unidade uns com os outros. Não importa se você está aí no Japão, nos Estados Unidos, na Flórida, se você está na Bahia, né, irmão André, irmão Newton, né?
Irmão Marcelo Sampaio também, meu amado irmão que eu aprendi a amar também, conheci o irmão Marcelo Sampaio também de Salvador da Bahia, né? Então não importa, né, se você está em São Paulo, em Minas, né, no Paraná, em Pernambuco, no Nordeste, ou qualquer parte do Brasil, o importante é que nós venhamos a ser unidos na presença de Deus. Não podemos deixar que os homens ou que falsas doutrinas venham nos dividir como irmãos e como irmãs. Sabe, meu querido e minha querida? E a verdade do Evangelho, ela prevalece, porque a palavra de Deus, ela está sendo pregada a cada momento. Ela está sendo pregada. Deus, ele faz com que a palavra dele seja pregada, porque ele sabe todas as coisas. E quando ele quer que aconteça, acontece, né? Porque enquanto muitos são perseguidos por pregar a verdade, o Pai Celestial levanta novos irmãos, novas irmãs. E essas verdades estão contidas na palavra que eu estou falando aqui agora. A união de Cristo. Somos nós que amamos uns aos outros, não só de palavras, mas na prática, no amor. Né? Se tu vê teu irmão necessitado, ajude teu irmão. Teu irmão está precisando de um copo d'água, dê água. Está precisando de uma alimentação, da comida, dê a comida. Né? Quantas vezes eu já fiz isso aqui na minha porta? Né? Pessoas que vieram aqui na minha porta com fome, pedindo fome. Eu dou um prato de comida. O que eu tenho para comer, eu dou. Né? Chamo, entro, vamos falar da palavra de Deus, evangelizo, falo de Jesus. Só que as pessoas já têm aquela mentalidade: ah, mas qual a igreja? Onde que eu vou? Qual a igreja? E a gente tem que explicar, voltar a, é como uma criança, voltar lá no início de tudo, iniciar um processo de alfabetização. Nós devemos iniciar muitas das vezes um processo de alfabetização dentro da palavra de Deus. O início, começar tudo de novo. Esquece tudo que você aprendeu na religião e vamos começar a aprender a verdade. Do que diz a palavra? O que diz o Evangelho? Então